Rainha, vamos falar de autoimagem e o arquétipo Cleópatra. Eu acabei de chegar no Muay Thai. Falei assim, vou fazer os cachos nos meus cabelos daqui a pouquinho. Não queria perder horário contigo pra gente falar sobre autoimagem, que é um assunto tão importante. Mulher, autoimagem é o assunto mais importante antes de você abrir um negócio. Autoimagem é o assunto mais importante antes de você começar um relacionamento amoroso. Autoimagem é o assunto mais importante antes de você entrar em qualquer mesa de mentoria, curso, etc. Então, autoimagem é o primeiro tema que eu preciso trabalhar com você. Então, sejam muito bem-vindas, cada uma de vocês, minhas rainhas maravilhosas. A gente vai falar de autoimagem. Eu vou colocar a Cleópatra no meio da jogada, porque eu sei que você precisa dela. Eu sei que hoje você está se tratando como uma ameba, como alguém que não merece ter tanto sucesso, tanto dinheiro. Você trava, né, rainha? Começa a subir o faturamento, depois cai. Depois começa a subir de novo e cai. É uma montanha russa a tua vida, né? Financeira, relacionamento e socorro. Tua vida não tá fácil. Tua vida não tá fácil. A gente vai falar hoje de autoimagem. O que eu vou orientar você? Se você desejar compartilhar essa live com mais 3 amigas, é maravilhoso, porque daí uma cresce e todas crescem juntas, tá bem? Olá, minha Dai, minhas rainhas. Vamos começar a autoimagem, rainha, falando do seguinte. Põe no teu caderno isso. Nossa, será que eu tenho como tirar aqui os comentários? Eu vou desativar para a gente ficar aqui, tá bom? E a tela ficar limpa para você conseguir ver também as anotações. Eu quero subir essa live pro YouTube depois. Então vamos lá. Pega o teu caderno. Bota título na live, Raia. Bota título. Você tem que ter o caderno para as nossas lives. Bota o título, daí você vai pegar e colocar embaixo ameba. E depois, na outra parte, você vai escrever Rainha Cleópatra. É distante assim. Ameba e Rainha Cleópatra. Por que eu preciso que você faça isso? E percebendo que a gente tá aqui tá o início da folha, na Rainha do Caderno. Então a ameba tá aqui, Cleópatra tá aqui pro final do caderno. Por que a gente precisa fazer isso? Porque hoje a tua vida, você está vivendo a sua vida e está tendo exatamente os resultados que você fala que você pode ter. Quando eu olho pra você, Rainha, se eu fosse te analisar aqui, como eu faço com as minhas mentoradas, se eu fosse te analisar, eu veria que os seus resultados são exatamente os que você consegue ter hoje. Ai, Rebeca, mas eu fiz tanta mentoria, eu gastei tanto dinheiro com tantas mesas, tantas pessoas, por que eu não tive mais resultado? É porque a maneira de como você se vê tem um limite que você pode gerar de resultado. Tem um limite. Ontem, eu esqueci o nome da minha rainha. Lembrei o nome da minha rainha. Ontem a minha mentorada, a Diane, ela falou assim pra mim, Rebeca, eu estou vendo aqui uma casa linda, maravilhosa, chique, do jeito que eu sempre sonhei. Rebeca, dinheiro, eu sei que eu faço. Olha só, olha o pensamento. Rebeca, o problema não é dinheiro, porque dinheiro eu faço. Dinheiro eu vou atrás, eu faço, arregaço, faço. O problema é que se eu me mudar aqui com a minha família, eu vou ter um peso. Eles não vão aceitar. Então vai ficar pesado demais pra mim eles virem morar aqui comigo. Então ela falou, eu prefiro não morar nessa casa por enquanto. Uma casa linda, maravilhosa, ela dá os pulos, faz dinheiro. Só que por causa de a mentalidade da família, ela falou assim, não vou pegar esse peso. Então, a maneira de como, presta atenção, a maneira de como você se vê hoje, assim como essa rainha, a maneira de como ela se vê, ainda vou dar mentoria pra ela, mentoria de Anne, porque ela foi ligeira, entrou, recebeu. A maneira de como você se vê é a maneira de como você se dá permissão para ter mais resultados no relacionamento amoroso, no financeiro, em todos os aspectos da vida. Até uma promoção, de repente você não pega, porque você fala assim, eu sou azarada. A vida pra mim é difícil. Você entrou numa complicação de que a vida tem que ser sofrida, difícil, né, rainha? Matar um leão por dia, isso eu ouço desde criança. A vida tem que ser, para ser uma mulher de honra, uma mulher firme, uma mulher séria, uma mulher que se respeita, tem que ser uma vida difícil. Não, tem que ralar muito pra dar certo. Não sei se você ouviu. Se viu, coloca aqui o coração só pra ver subir nos corações e se tá fazendo sentido, tá bom? Foi como desativei os comentários só pra saber se está fazendo sentido. Então talvez hoje você esteja na ameba. A rainha que é ameba é uma mulher que ela precisa sempre se colocar em situações extremamente desafiadoras. Então, é dívida. É você atrair um monte de cliente bagaceira. É você atrair um relacionamento, uma porcaria de relacionamento, porque a maneira de como você se vê, rainha, é realmente como se você fosse um cocôzinho ou um erro.
E quando eu falo da rainha, da mulher que se comporta como ameba, imagina você, hoje em dia, você se vendo como pequena, você se vendo como desengonçada, não é tão inteligente. Ah, Rebeca, eu me comparo com os outros, eu não sou tanto assim para eu me aparentar na internet, para eu vender em altos preços. Imagina você se sentindo pequena. Adianta ter um cliente disposto a te pagar 30, 40, 100 mil reais para você, se você fica assim, mas para mim, ai, eu não sei se eu vou dar conta. Ai, nossa, pagar tudo isso? Será? Para mim... acho que tem alguma coisa errada. Muitas aqui não conseguem ter uma postura para nem receber dinheiro. Muitas aqui não podem ter um cliente bom batendo na porta que a rainha treme inteira. Fala assim, não, mas eu não sei se eu tenho capacidade de atender, não sei se é para mim, não sei. Só um pouquinho. Voltamos. Deixa eu ver. Teve uma ligação aqui. Eu detesto quando essas coisas acontecem, porque... eu perco aqui. Eu vou deixar os comentários. Se não tiver áudio, você me fala aqui se não tiver áudio. Eu acredito que tenha, tá? Eu acredito que deu tudo. Boa. Muito bem, eu vou deixar um pouquinho aqui os comentários para eu saber se tá tudo certo. Então, não adianta ter um cliente bom na sua frente que você não vai se sentir capaz o suficiente para atendê-lo. Você vai fazer o máximo possível para se livrar. É o telefone que do nada para de funcionar. É, de repente, algum desastre natural que acontece. Parece que é sempre em você, né? Quando tem alguma coisa boa para acontecer com você, o furacão vem, acaba com tudo. É gente doente que depois você, né? Você, olha só, você tem que cuidar. Parece que a tua vida, parece que é um furacão de coisas ruins que você fica atraindo, né? Isso daqui é o que a gente chama de uma mulher ameba ou uma rainha bagaceira, que vai atrair outros clientes ameba, outros clientes bagaceira. Então não é que você não tem capacidade de mudar de vida. Desculpa, Rainha, você tem sim. Você tem capacidade pra caramba, você tem postura que... opa, eu vou peitar sim, eu sou capaz. Só que você não sustenta. Sabe por que eu tô falando que você tem postura? Ai, vou pegar você de jeito agora. Sabe por que eu tô falando? Você tem postura? Dá pra até fazer um podcast dessa live. Porque se eu falo pra você, feche os olhos e imagine a sua casa dos sonhos. Imagine o país que você quer visitar, de repente morar, as viagens, os projetos, você dando palestra para grandes palcos. Imagina você. Do jeito que você sempre quis, aquele sonho seu secreto que você sempre quis. Imagina, você consegue imaginar, ok? Consegue, você consegue. Você vai sentindo umas sensações, às vezes você visualiza, você consegue. Então, olha só, você tem postura para estar onde você quer. Você tem postura. O que está acontecendo de errado, você não sustenta. Você não sustenta. Você fica, inclusive nessa live, você fica de repente comigo 5 minutos, 10 minutos até o final da live, ou de repente depois da live você fica uns 5 minutinhos pensando no que eu falei, e depois você volta para a ameba. Você volta a se ver como uma pessoa ruim. Você volta a se tratar mal. Você volta a falar palavras ruins sobre você. A aceitar que os outros falem coisas feias sobre você. Outros, eu digo do relacionamento, viu? Principalmente relacionamento amoroso. Quantas aqui? É muito, muito forte que eu tô falando pra você. Inclusive, essa primeira live que a gente tá fazendo aqui no horário do meio-dia, é muito forte eu te falar cada uma dessas informações, porque você vai agora pro turno da tarde e eu quero que você vá se sentindo uma rainha. Eu quero que você vá para dominar as circunstâncias, para você criar a sua realidade. Só que criar a sua realidade não é na postura da ameba, não é da postura de que qualquer cliente pagando tá bom. Não é nessa postura. Eu quero você na postura de que quais pessoas são para estar com você, quais que você quer atrair, quais que você vai ter o gosto de, inclusive, receber como cliente. É você que dá as ordens, não é? O cliente apareceu, eu tenho que atender. Não, você que dá as ordens de qual tipo de cliente você quer. Porque assim, me aparecer alguém aqui, falando assim, Rebeca, me vê um bichinho, alguma coisinha para dar sorte, assim, para eu fazer venda, eu vou falar assim, cai fora. Não com essas palavras, mas eu vou falar assim, eu não sou a profissional que você está buscando. Não sirvo para isso. Não é. Da minha postura, dá bichinho mágico para ninguém. Eu não sou adestradora de Pokémon. Se eu não sou adestradora de Pokémon, por que você quer bichinho de mim? Não sou. Então, eu dou o tom. Presta atenção. Eu dou o tom porque eu sou a líder. Você dá o tom dos clientes que você quer, dos relacionamentos que você tolera, de como as pessoas te tratam a partir do momento que você fala assim, eu me trato como uma rainha. As pessoas te tratam exatamente
exatamente como você se trata. A questão é que você tá se tratando mal pra caramba, você tá lascando sua vida, você tá botando rumo, ladeira abaixo sua vida. E está fazendo isso muitas vezes de forma inconsciente. Porque aprendeu principalmente, desde a infância que você não era grande coisa. Você ouviu muito das pessoas que quem você pensa que é. Daí você precisou se anular para caber nesses relacionamentos perturbados. Você se anulou por família, por parentes, por amigos, por curso, por situações. E onde que você está hoje? Hoje você se sente de repente um nada, rainha. Trabalhando no emprego que não gosta, ou querendo empreender e não conseguindo lucrar. Ah, Rebeca, até tô conseguindo lucrar. Por que não consegue lucrar mais? Por que você não pode crescer mais? É porque dentro de você a tua autoimagem, a maneira de como você se vê é muito baixa. O resultado financeiro que você quer, rainha, alto. Primeiro você tem que ter uma postura coerente para conseguir receber a altura. A postura de uma mulher que é rainha, que constrói império, ela cada vez mais tem que crescer para conseguir ter uma correspondência com a realidade física. A questão é que a maneira de como você se vê, que isso daqui faz parte da tua consciência. A maneira de como você se vê, a maneira de como você se trata, a maneira de como você acorda, a maneira de como você organiza seu dia, o que é prioridade, o que não é, a maneira de como você se trata, está revelando sobre até que ponto você pode ter resultado na sua vida de acordo com o que você traçou. Então, adianta, olha só, da autoimagem, né? Adianta uma rainha ameba, uma mulher ameba, querer ter resultado de Cleópatra? Não adianta. Não adianta falar assim, nossa, eu do jeito que eu tô hoje não preciso mudar nada, vou ter resultado de Cleópatra. Não vai. A jornada para você se tornar uma mulher magnética, uma mulher que estrutura a construção de império, ela precisa crescer. Então você vai se tornar uma nova pessoa com Cleópatra. Por isso que eu sou tão contra e falo assim, gente, vocês são tudo loucas. Aí vai colocar a imagem de Iá, de Cleópatra, afirmações, dancinhas, música do Egito. Mas... eu falo assim, rainha é louca. Ela, quando faz isso, inclusive se você faz isso, viu, rainha? Você tá querendo ser uma ameba com uma fantasia de Cleópatra. Se você não muda, seu comportamento não muda, se a sua autoimagem continua sendo de ameba, se a maneira de como você se trata e como você projeta ou como você se trata para o mundo é de ameba, você não está na mesma frequência nem próxima à da rainha Cleópatra. Por isso que afirmações, de repente, funcionam um dia ou um momento, porque você sobe a frequência, mas depois você volta, né, para ameba. Você vive oscilando, rainha. Presta atenção, você vive oscilando. E você chama isso de normal, porque a internet chama isso de normal. Você não pode ficar oscilando entre eu me sinto poderosa e forte, outra hora tá assim, eu sou um nada. Daí você precisa de alguém para te levantar, né? Daí de repente você coloca uma figurinha de um arquétipo e você fala, opa, voltei, tô me sentindo forte. Daí tira a figurinha, sou um nada. Como assim? Eu preciso que você mude. Eu preciso que você mude, sair da ameba e ir para a rainha Cleópatra. Eu preciso que você acenda isso. Como que eu trabalho isso? Porque a maior parte de nós, eu me coloco nessa. A maior parte de nós não fomos educadas a nos tratarmos bem. Brasileiro é um povo que trata os outros bem. A si mesmo. A pessoa fala assim, você é arrogante, egoísta. Brasileiro é um povo que fazer as coisas para os outros verem você como uma boazona, né? Que é vaidade isso. É vaidade. Os outros precisarem aprovar você, que você é boa, isso é vaidade. Brasileiro é educado para fazer tudo pelos outros, alavancar a vida dos outros. Isso daqui que eles falam assim, nossa, você é um ser humano bom. Quando você se anula e faz tudo para os outros, vai cuidar da mãe e do pai, largou o marido, largou carreira, largou filho, mas vai cuidar dos pais. Nossa, parabéns, você é linda. Se você falar de repente que não vai cuidar dos seus pais, vai colocar alguém no lugar para cuidar dos seus pais, tá abandonando. Entende? Então, para brasileiro, a mentalidade de brasileiro é, infelizmente, seja uma ameba, faça tudo pelos outros. Não olhe para você. Se você olhar para você, rainha, você tá errada, egoísta, arrogante. Por isso que você tem dificuldade em permanecer aqui em cima. Porque você começa a subir,
começa a ter seu faturamento aumentando, você começa a ficar mais bonita, mais gostosa, de repente coloca um silicone aí, bota o aplique nesse cabelo, você faz alguma coisa que você fala, como eu queria, como eu sempre sonhei, compra aquele carro importado, muda de casa, que nem minha mentorada quer mudar de casa. De repente você começa a ter algumas subidas aqui, mas você logo volta porque você fica com medo de não pertencer mais. Você logo volta para a fase ameba porque você fica pensando assim, o que os outros vão falar de mim? Quem é você para os outros? Se você está num país que fazer tudo pelos outros é algo bom, quando você começa a fazer as coisas por você, você vai receber, sabe o quê? Ataque. 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 Daí vai acontecer algo muito famoso. Quando você começar a fazer mais dinheiro, de repente aparece um parente ou outro falando assim, me empresta 50 mil, me empresta 100 mil reais. Será que você consegue falar não? Será que você consegue, rainha? Deixa eu tirar aqui dos comentários. Será que você conseguiria falar não para parente, falar não para as pessoas e se priorizar? Priorizar, de repente, a construção do seu negócio, da sua família? Porque a mulher que é mais narcisista no comportamento, um tipo de comportamento controlador que é mais narcisista, ela dá tudo de si para o outro, vê ela como uma salvadora. Então ela começa a fazer dinheiro e ela perde o dinheiro, por causa dessa dependência emocional, sobre, nossa, os outros precisam de mim, nossa, eu sou uma pessoa tão boa, olhem pra mim, eu vou dar tudo de mim, todo o meu dinheiro para salvar aquela família, para ajudar no hospital, na internação, olha como eu sou linda, sou maravilhosa. A mulher que ela entra no padrão de comportamento controlador narcisista, quando ela começa a ter dinheiro, ela volta de novo para a pobreza. Eu falo, não é pobreza nem só de dinheiro, não, é de espírito. Quando uma pessoa ela faz tudo pelos outros e pouco para si, é pobreza de espírito. Ela não olha para si, não se valoriza. Ela não olha para a própria luz. Então, quando eu falo que uma mulher, ela sair da ameba, eu estou falando assim, uma mulher que é Cleópatra, primeiro lugar é ela. Primeiro lugar é ela, segundo lugar é ela, terceiro lugar é ela. Sabe por quê? Porque é ela que vai ser responsável por gerar a estrutura para ela e as pessoas delas prosperarem. É nela. Ela é a máquina de fazer dinheiro. No caso, vossa pessoa, quando estiver com o arquétipo Cleópatra. É em você a máquina de fazer dinheiro. É em você a prosperidade. É em você o magnetismo pessoal. É em você. E quando você entra nessa frequência, nessa maneira de pensar, nessa mentalidade, nessa autoimagem, você não pode voltar para a ameba. Se você voltar para a ameba, os seus resultados serão de ameba. Ei, a vida é semelhante atrai semelhante. É uma lei universal, inclusive. Semelhante atrai semelhante. A maneira de como você se trata, você está dando permissão e ordem pro meio para as pessoas te tratarem da mesma forma como você se trata. Se você se considera um nada, se você fala assim, nossa, quem sou eu? Os outros também vão falar, quem é você? Quem você pensa que é? Então tira essa parte de pensar, rainha da autoimagem, que, é que eu tenho vergonha, é que eu ainda sou ruim, que eu estou iniciando, então tem que cobrar pouquinho. Tira essa parte da autoimagem sobre você ser pequena. Você tem certificado, você já é grande, se comporte como grande, porque você paga a conta de gente grande. Quando você está no pensamento de ameba, vamos pôr a parte profissional, pensamento de ameba. Tirei minha certificação agora, Rebeca, então eu vou cobrar baratinho, porque eu tô começando agora. A ameba pensa assim, a ameba pensa, Cleópatra não. Cleópatra se respeita. Ameba, eu vou começar baratinho aqui. Daí ela vai pagar o aluguel dela, do ambiente nosso que ela sempre sonhou para atender. O aluguel é de gente grande, não é quem tá começando, né? No baratinho. Paga o aluguel alto, conta água, luz, etc. alta. Quando você está começando, rainha, é quando você está começando dentro do seu curso. Se você já está com diploma, certificação, fez prova, a pessoa falou assim, você está apta, é preço de gente grande, é postura de gente grande que você tem que adotar. E isso eu estou falando a parte profissional e nos relacionamentos. A bagaceira continua nos relacionamentos. Se você se trata ruim como uma ameba no profissional, no relacionamento amoroso, talvez você também esteja se tratando da mesma forma. Deixa eu até olhar vocês aqui. Tá? O que acontece? No relacionamento amoroso, se você fala assim, eu não sou nem tanta coisa não, eu mereço algo bom, uma pessoa boa, uma pessoa esforçada, mas se você se coloca, rainha, como, olhem pra mim, eu sou uma coitadinha,
os relacionamentos amorosos, eles farão com que você se sinta uma coitada. Por isso que eu combato tanto o arquétipo Perséfone aqui entre vocês, que é o arquétipo da ameba, da menininha sonhadora, que fica cantando nos campos e leva a vida como se fosse muito leve mesmo, sem responsabilidade alguma. Por isso que eu combato tanto, porque meninas leves, mocinhas, menininhas avoadas, atraem muito narcisista, atrai muita gente aproveitadora. Atrai, ó, rapidinho. Eu já fui essa menina. Já atraí um monte de gente assim. E de repente você também. Quando a gente fala sobre o nosso comportamento, rainha, no relacionamento amoroso, se você não se respeita, se você não sabe dar limite, a pessoa, ela vai te invadir. Se você não sabe o que é pra você, que tipo de relacionamento você quer, a pessoa te invade no relacionamento amoroso. Se você não sabe o tipo de cliente que você aceita pra você, as pessoas, elas vão tentar abusar de você, pedindo desconto, falando, ai, fulano faz mais barato. Se você não se respeita, se a sua autoimagem é de ameba, as pessoas ao seu redor vão te tratar como ameba, não como rainha ou rei. Por isso que eu faço todo esse trabalho com a imersão Cleópatra, com o arquétipo Cleópatra, inclusive lá na imersão, para essa resquidiação da imersão que já viram. Nós temos lá dentro, além da aula de mais de 3 horas, só sobre o arquétipo Cleópatra, como se articula os arquétipos junto com Cleópatra. Além dessas 3 horas, tem um desafio de 21 dias para organizar a mulher, para ela olhar para si, para se respeitar. Eu faço uma construção de uma nova mulher a partir do desafio de 21 dias. Falamos do seu financeiro, da sua autoimagem também. Eu cuido de você, eu vou trabalhando você, porque você não recebeu uma estrutura para se respeitar. Você nasceu num país, rainha, infelizmente, essa é uma das partes ruins do Brasil. Você nasceu num país que ser anulado é algo aprovado. Você ter opinião é algo que as pessoas veem como ruim. Você nasceu num país que é melhor você calar a boca e seguir o que o pessoal está fazendo do que você realmente liderar, dar o seu tom, dar limite, colocar como que funcionam as coisas com você. Por isso que empreender no Brasil e dar certo é algo que uma margem de 30% a 35% das pessoas consegue. Não vai com essa ilusão, eu vou empreender, vai dar tudo certo, tô confiando e tal. Não vai nessa, porque, rainha, em torno de 60% das rainhas que empreendem vão falir nos próximos 3 anos. Se você não tá já falida, né? Porque não tem estrutura. Porque ela vai com a cabeça do CLT e fica assim, vem cliente, tô esperando, vai chegar. Ela não sabe captar cliente, ela não tem postura de líder. Rainha Cleópatra é líder de um império, estrutura. Frieza. Quando a gente vai para os negócios, para as vendas, rainha, a gente é uma pessoa fria. Aí a gente fica assim, mas o que os outros vão pensar se eu colocar esse preço? Não fica com não tem Bem, é desse jeito e pronto. Qual a estrutura? O que precisa ser feito? Coordenar as ações. O que eu trabalho aqui dentro das mesas de mentoria, rainha, é estruturar quais as ações são para as campanhas de venda. Os arquétipos que vão provocar emoções na cabeça do cliente das minhas rainhas. É toda uma estrutura que se tem, porque líderes estruturam vendas. Não espera cair no céu venda. A ameba espera. Alguém vai me salvar, algo vai acontecer, eu tô esperando um sinal, vou tirar no baralho, vou fazer umas magias para chamar as pessoas para estarem comigo, olhem para mim. A ameba, a ameba mente, a mulher ameba, e tem homens também, tá? Mulher ameba mente, mulher ameba espera, e a vida passa. E as rugas vão aparecendo e o corpo vai mudando. As oportunidades para ela vão passando. Porque mulheres, principalmente mulher ameba, que quer ter filho e fica esperando demais, entra nos seus 60, 70 anos, rainha, olha para trás e fala assim, nossa, eu estava esperando até agora por alguém. Se ela querer ter o próprio filho biológico, depois não dá mais tempo. Então, mulher que é ameba vai pagar um preço muito alto mais cedo ou mais tarde. A mulher que é Cleópatra, que é líder, ela fala assim, eu sei qual preço eu vou pagar e pago com gosto. Faço o que precisa ser feito. Eu preciso que você esteja na postura de Cleópatra de agora em diante.
que a sua autoimagem, você se modifique para se tratar da primeira respiração que você tem com os olhos abertos, até a última que você fecha seus olhos à noite para respirar gostoso, mais lento e descansar, para se preparar para outro dia. Eu preciso que toda a sua jornada, durante seu dia, sua tarde e parte da sua noite, que você tá com os olhos abertos, seja se tratando como rainha, se tratando como a mulher mais especial do mundo, sem esperar pelos outros validarem você. Sem esperar pelos outros. Os outros não te devem nada. Os outros são apenas projeção de você. Os outros. Ah, Rebeca, mas meu marido é um crápula. Você já viu por que você atraiu um marido assim? Ah, Rebeca, minha esposa, isso, aquilo. Você já viu por que você atraiu uma esposa assim? O que em você combinou com esse tipo de pessoa? Não, você não veio com essa coisa de que você é uma florzinha, não. Você não é uma florzinha. Então, o que em você está combinando com esse bando de cliente chato? Aí a gente combina, nesse universo a gente combina. A gente não atrai por acaso as pessoas, a atenção das pessoas. A nossa postura dita limites. A nossa postura dita quem estará conosco. A nossa postura vai atrair situações e oportunidades. Porque a nossa postura coordena a nossa visão. Deixa eu repetir, isso daqui é muito importante. A nossa postura, ela vai coordenar a nossa visão. Se você se vê como uma ameba, você vai ter uma visão de futuro de ameba. Uma visão de menininha, de esperançosa demais. Ai, Deus vai fazer tal coisa. Não estou falando da tua religião. Estou falando de algo que as pessoas colocam que é misterioso demais e é como se ela não tivesse responsabilidade de nada. Tem muitas mulheres que estão na menininha, na esperançosinha demais, e elas não estão vendo que a empresa está falindo, o casamento está acabando, elas não fazem nada por si. Elas estão só delegando. Então eu quero que você, na postura da rainha, que você seja uma governante e de modo magnético você atrai as suas melhores pessoas, tá? Só para falar de autoimagem hoje. Agora o segundo ponto para hoje. Devo estar com pelo de gato no meu rosto que eu tô sentindo. Se alguém tem gato aí, se vocês enfiam a cara nos gatos também, eu adoro. Mas vamos lá. Projeção, rainha, projeção de energia. Esse daqui eu preciso falar para você também. Deixa eu tirar aqui dos comentários. Opa, calma aí. Não quero encerrar, eu quero só tirar os comentários. Pronto. Projeção de energia. Nós temos a energia Yang, que é masculina. Yang, penetrante, masculino, dominante. E a energia Yin, que é feminina. Nós temos esses dois polos energéticos, tanto no homem quanto na mulher. Nós temos Yin e Yang. Tá? Quem quiser estudar mais o Tao, medicina chinesa, etc., fica à vontade. Mas o que é importante colocar aqui para você? Quando você é líder de uma empresa, quando você tem um relacionamento gostoso, quando você está agindo aqui na sociedade e consigo mesma, não entra nessa, eu vou equilibrar as minhas energias. Não existe equilíbrio no universo, rainha. O universo é um caos total. O universo não tem essa coisa de equilíbrio. Não, a gente tende a buscar, mas não existe. Desculpa, não existe. Mundo adulto não existe. Quando a gente vai, por exemplo, momento de você como profissional vai vender, porque se você tem uma empresa, a tua função é vender, não é ser uma florzinha no campo esperando alguém chegar, tua função é vender, ponto. A Rebeca, mas eu achava que eu tinha que fazer bem, porque eu sou terapeuta, ter cuidado das pessoas. Tua função como profissional é vender. Cuidar, você cuida dentro do processo terapêutico, tá bom? Joia. Quando você vai vender, você tem uma energia que você vai utilizar muitas vezes Yang, que é masculino, é penetrante, é produzindo conteúdo, é falando, é orientando, uma energia de ação, arregaço, extravasa. Muitas vezes você vai utilizar essa energia. E também tem momentos no seu negócio que você vai utilizar uma energia mais Yin, mais para dentro, introspectiva, receptiva. Quando você está fechando a tua boca e ouve, você está receptiva. Então nós temos posturas mais Yang, mais masculinas, e temos posturas mais Yin, que são da energia mais feminina, tá bem? Por que eu estou falando isso? Porque muitas mulheres, de repente, assim como eu já estive nesse conflito interno, muitas mulheres falam assim, como que é a minha postura como mulher no meu trabalho? Rainha, você como mulher, você vai ter que administrar qual energia você vai utilizar em cada momento. Então, agora eu estou para você muito mais Yang.
penetrante, mas eu dou algumas nuances, de repente alguns gestos que eu quebro um pouquinho na minha fala, para não ser tão penetrante, mas um pouco mais femininos. Inclusive a escolha de roupa, a escolha de cenário, a iluminação mais quente, eu trago um pouco mais de conforto. Mas a minha energia de fala, de apresentação, é mais yang, é mais masculina. Eu sou uma mulher mais masculina, assim, na hora de vender, principalmente. Só que a energia minha, eu preciso ter uma inteligência e administrar, por exemplo, quando eu vou para o relacionamento amoroso. Quando eu estou com o Diego, eu não posso ser esse pipi na mesa, rainha. Não dá para ter briga de espada, rainha. Eu falo assim, opa, agora eu sou a florzinha do campo. Agora eu sou a mulher que eu continuo sendo a líder, só que uma líder que eu estou administrando uma energia mais receptiva. E uma mulher que está mais nessa energia receptiva é uma mulher que ela também é elegante, porque a gente não recebe qualquer porcaria. A gente escolhe o que nós desejamos receber. O que nos é oferecido a gente vê se quer ou não. Então uma mulher que está na energia feminina é uma mulher que tem elegância em saber o que ela quer e o que ela não quer. É você saber administrar a energia. Então, principalmente para quem é mulher, você precisa administrar quando que você vai ser mais pinto na mesa. Quando é que você vai ser uma mulher mais de decisão, mais penetrante, mais rápida, mais estratégica, racional, mais dura? Quando que você vai ser essa mulher? E quando você vai trazer uma energia mais receptiva. E são nuances. Eu coloquei aqui, você pode inclusive brincar no seu caderno fazendo isso daqui, rainha. Aqui eu coloquei que a gente tem a energia yang aqui em cima, energia do masculino. Aqui embaixo a energia yin. A gente tem, ó, nuances aqui. A Rebeca achava que eu tinha que estar aqui, ó, no ponto do meio. Não é nem ser muito um nem muito outro. Ah, dá licença que quando você precisa, de repente, gravar uma paulada de vídeos, rainha, você vai ser florzinha assim, receptiva, relaxada. Não, você vai com a sua postura, vai preparar teu cabelo, tua maquiagem, vai se colocar, vai colocar a sua melhor comunicação, magnética sim, mas a sua melhor comunicação com firmeza, com estrutura, com poder, com liderança. Quando você vai estar relaxando, vendo uma série, de repente uma Netflix da vida, etc., você vai relaxar um pouco mais, você vai falar assim, estou recebendo, estou relaxando. Você não vai estar em atividade. Eu preciso que você olhe para si mesma e comece a analisar. Não deixa assim a vida me levar, a vida leva. Não entra nessa. Entra sobre qual energia que eu preciso ativar mais em mim agora. É uma energia mais masculina, mais penetrante ou uma energia mais receptiva, mais feminina? Qual é a nuance que eu preciso trabalhar hoje? Porque quando você está, rainha, em Cleópatra, ela administra esses dois tipos de energia, sabia? Uma mulher Cleópatra, ela tem os dois, não é equilibrado. Ela tem os dois que ela sabe utilizar ao momento que ela vai ser mais yang e ao momento que ela vai ser mais yin. Então, ser uma mulher Cleópatra é ser uma mulher que, em primeiro lugar, sabe ter uma excelente administração sobre o que ela precisa expressar e quando ela vai expressar. Tem mulheres aqui que elas estão muito na energia, por exemplo, yang. Quando você fica muito yang demais, muito penetrante, como se fosse uma espada na mão, às vezes você pode ser uma mulher muito agressiva, cortante demais. Você vai ter que analisar na tua comunicação o que você quer projetar de resultado e analisar se é nessa energia, ou um pouquinho menos, yang, para que você projete. Nós somos seres que nós projetamos mentalidade, nós projetamos energia, nós projetamos postura. Só que a gente projeta da nossa consciência, da nossa autoimagem. A maneira de como você se vê é a maneira de como você coloca você para ser visto pelos outros. Tá bem? Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, para quem estuda, nem ia falar disso, mas para quem estuda dimensões, as várias dimensões, as paralelas dimensionais, para quem estuda sobre essa parte um pouco mais mística, etc., vou dar só um conselho para você. A sua autoimagem, a partir dela que você vai conseguir mudar as dimensões que você está alcançando, as realidades paralelas que você está alcançando. A maneira de como você se trata, olha só que legal, isso daqui eu não coloco isso para ninguém, não é verdade? Deixa eu colocar aqui um desenho para você pensar, não precisa aceitar o que eu estou falando, só pensa. Pensa que interessante. Deixa eu colocar uma menininha aqui.
Esses pensamentos eu quero colocar depois que eu terminar o meu trabalho com o Anne, que eu terminar meu trabalho aqui com arquétipos e dinheiro, quando pelo menos a maior parte já aqui estiver satisfeita, para a gente acender os níveis de conversa nossos, tá? Tem uma menininha que nós temos 3 bolinhas, tá? E tá tudo certo, né? Imagina que a gente tem uma realidade nível 1, nível 2, nível 3. As paralelas dimensionais, rainha, é você nesse planeta Terra, você está em uma paralela de acordo com como você se vê, de acordo com como você se trata. Você entra em uma maneira das pessoas te tratarem em um modo de resultado. Se você muda a sua autoimagem, você entra por um outro tipo de realidade. Você mudou de novo a sua autoimagem, você entra por um terceiro tipo de realidade. A gente não está no mesmo nível de realidade, todo mundo ao mesmo tempo, a gente vai mudando. Tem um filme que o Diego ele apresentou para mim, eu falei assim, filme do demônio, gente, coisa horrível. A primeira vez que eu vi esse filme, eu falei assim, não gostei. Não. Rainha, me assustou fácil demais. Nossa. E a primeira vez que eu vi, eu não gostei, mas na segunda eu falei assim, opa, tem uma verdade. E ontem a gente sentou, a gente estava almoçando juntos, daí o Diego soltou uma, a gente precisa ver aquele filme de novo, Rebeca. Eu falei assim, precisa. É tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Você precisa ver esse filme. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Deixa eu colocar isso em algum lugar aqui. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Isso daqui é bom você assistir. É bom, viu? Filme para você pegar. Inclusive, vou deixar nos stories depois. Você precisa saber, Raia, que você que regula o que você quer viver. Você que regula, mas é a maneira de como você se trata, a sua autoimagem, que vai possibilitar você saltar de realidade. Não adianta nada você fazer cursos, mentorias, se você olha para os cursos e mentorias e você não se coloca em atividade de acordo com o curso, de acordo com a mentoria, porque a tua autoimagem está de um cocôzinho. Você sempre vai fazer aquilo que você colocou que é o seu nível. Nível cocôzinho é resultado cocôzinho. Nível rainha, resultado rainha. A maneira de como você se enxerga vai determinar exatamente quais resultados você pode ter, porque não é algo externo que está falando que você tem que ficar nessa realidade que você está hoje, não. É você que está se colocando e aceitando. Ah, Rebeca, é culpa dos meus pais que eu tô do jeito que eu tô. Não é não, querida. Seus pais já fizeram o estrago, a boa coisa deles já no passado. O como você acorda todo dia e determina que você vai viver essa realidade tua, é você que está dando o tom. Eu sei que pode ser muito difícil falar isso para você. Porque tem gente que tá na vítima. Ai, eu sou assim por causa de fulano e ciclano. Ó Deus, ó céus. Porque tá querendo atenção. Eu sei que tem muita gente na dependência emocional que vai me ouvir falar isso, vai me chamar de fria. Mas eu quero dar na tua cara mesmo. A maneira de como você se enxerga é a maneira de como você tá projetando resultados em você. A maneira de como você se enxerga, você está falando o que você pode alcançar. Antes, vou dar exemplo de relacionamento amoroso. Antes eu atraía um monte de homens narcisistas. Narcisista perverso. Ai, era um tipo mais estranho que o outro. Eu precisei mudar a minha autoimagem, sair da coitadinha, sair da anuladinha que queria fazer as coisas para agradar os outros, sair da boazinha, da tonta. Falar assim, não. Eu vim para construir um império. A minha postura realmente é de rainha. E a cada dia mais eu refino a minha postura de rainha. Daí escrevi, fui pro Tinder, rainha. Eu não sabia que o Tinder era aquela palhaçada. Eu não sabia. Fui ter a minha primeira experiência no Tinder. Daí eu coloquei um pouco sobre mim, né? Que minha intenção é construir um império. Deu 2 semanas, o Diego me encontrou lá no Tinder. Daí a gente começou a conversar, etc. A gente tá um pouquinho mais de 2 anos juntos. Mas tinha um monte de homem que, ó, tchau, querido, pegação, um monte de coisa, umas coisas estranhas demais. Só que eu só dei limite, rainha, porque a maneira de como eu me enxergo, a maneira de como eu me trato é de um determinado nível que certos tipos de homem nunca chegarão perto de mim. Certos tipos de clientes hoje nunca chegarão perto de mim. Então, quando você se trata como rainha, você é uma divisora de águas, é uma divisora de mundos também. Não é mais aquela que está em cima do muro, eu agrado um lado, agrado o outro, não. Quando você começa a se respeitar e definir quem você é e para quem que você veio,
uma grande parte vai falar que você é uma egoísta, uma arrogante, só pensa em você, um monte de pataquada, crítica, hater, pá. A outra parte vai te amar e vai falar assim, nós estávamos esperando por você. Você vai ter amadores e odiadores pela mesma coisa que você decidir fazer. E eu preciso que você não tenha medo disso. Não tenha medo disso. Então, eu convido você, a partir dessa live, rainha, a você pensar qual realidade você quer viver. Aqui eu coloquei 1, 2 ou 3, mas qual é a realidade que você fala assim, eu quero ver, eu quero ser rica, quero ser milionária, quero morar onde? O que você quer? O que você quer? De verdade, o que você quer? Hoje, o apartamento que eu vivo, antes, morava nos meus sonhos. Nos meus sonhos. Rainha, nossa, quando eu entrei para ela a primeira vez aqui, eu olhei para a vista e falei, caramba, era exatamente o que eu queria. Até o nascer do sol, o som dos pássaros, as árvores, toda essa imensidão de verde aqui, uma vizinhança calma. Eu falei assim, era exatamente o que eu queria. O Diego e eu, a gente teve fases da gente se conhecer. Mas hoje, a mulher que eu sou, cabe exatamente na mulher que ele está buscando como esposa. E ele está se tornando cada vez mais a pessoa que eu espero como meu marido. Porque a gente está determinando o que é limite para cada um. Tá bom? Ai, minha Leuda. Tá certo? Eu preciso que vocês definam qual realidade que vocês querem viver. Qual realidade? Escolha. Aqui eu coloquei 1, 2, 3, mas decida o que você quer e peite, rainha. Peitar a realidade é o seguinte, a cada dia você vai pensar qual é a pessoa que você quer se tornar. Ah, é rica e milionária? Você já vai se sentir... Começa na postura. O dinheiro acompanha a postura. Não é primeiro o dinheiro, depois a postura, não. É primeiro a postura. Eu vivia assim. Primeiro é a postura. O dinheiro acompanha. Repita isso pra você, nem que seja pra você gravar. Postura primeiro. Postura de rica e milionária. O que você, como rica, milionária, tem que fazer diariamente para esse império prosperar cada vez mais? O que parte de você? O que parte de você? O que é sua responsabilidade? Responsabilidade é cuidar do seu corpo? Cuidar da sua alimentação? O que parte de você? Porque, olha só, tem muitas séries, inclusive eu quero mapear isso. Algum dia eu vou sentar e vou mapear. As séries de pessoas ricas que são retiradas da parte da fortuna, do cartão de crédito e tal. Pega só a pessoa, dá uns 5 reais na mão dela, num local que ninguém conhece ela, e fala assim, ó, se vira. Você vai com a roupa do corpo, uma notinha aqui, se vira. Em alguns poucos meses, a pessoa tá lá construindo império de novo, rainha. Tá lá construindo, porque a cabeça dela é uma cabeça de gente grande. O tamanho que você vai construir o seu negócio é do tamanho da sua cabeça. Se você é uma pessoa muito dependente emocional, ai, é mamãe, é papai, é marido e tal, então você vai até o limite do que eles aceitam pra você. Rainha, você ser grande não é desrespeitar ninguém. Desculpa, não é desrespeitar ninguém. Não é. A vida você veio sozinha e vai embora sozinha. A vida é só sua. Não deixa ninguém viver a sua vida por você. E só vou ter o último recado aqui para quem é muito Perséfone. Muito Perséfone. Para quem é muito menininha da mamãe. Ou menininha nas mãos de alguma outra mulher. Pode ser vovó, tia, etc. Talvez você tenha mulheres fortes que estejam tentando viver a vida delas na sua vida também. Elas acham que podem fazer de você marionete. Por que você permite isso? Por que você quer ser tanto amada pelas pessoas? Começa você se dar amor. Você olhar para você. Você se tratar bem. Você tem que ser a sua melhor companhia, rainha. Durante o seu dia, você sozinha, você tem que se tornar a melhor companhia para você. Você com seus pensamentos, você sozinho com seus pensamentos, você só fica falando mal de você e dos outros? Você fica brigando, é conflito na tua cabeça? Ou você se trata bem? Ou você se coloca frases de poder? Eu sou linda, sou rica, sou próspera, meu negócio cresce cada vez mais, meus clientes crescem cada vez mais. O que você fala pra você quando você tá sozinha? Ou nem dá tempo, né, rainha? Pega o celular e fica lá, engolindo rede social. Vai ficar pobre, rainha, pobre de dinheiro e de espírito. Você fica lá engolindo feed, TikTok, Instagram, YouTube, TTT, tá lá.
Se você tem tempo só para consumir, você não tem tempo para construir. Então, a minha provocação hoje, quarta-feira, primeiro dia do mês de outubro de 2025. Vá construir seu império, mulher. Vá construir seu império. Hoje ainda, hoje dia 1º. Não entre na imersão Cleópatra. Eu estou fazendo algumas alterações, nós teremos formulário novo dentro da imersão, porque é muita gente chegando, eu preciso ter uma inteligência aqui, então vou mudar algumas coisas dentro da imersão Cleópatra, vocês vão gostar. Inclusive uma atualização para quem já está com a imersão Cleópatra vai receber. Mas eu preciso gerar para vocês novas possibilidades aqui dentro da imersão, porque Cleópatra, ó, meu erro. Eu acreditava que as mulheres comprando uma vez só, tendo acesso vitalício, seria suficiente. Tem mulheres que cresceram tanto que precisa de uma segunda ativação. E elas não estão conseguindo fazer, então eu vou resolver esse problema aqui, para que vocês consigam, inclusive, fazer as novas ativações. Era uma nova compra, tá bom? Uma nova compra, uma nova perspectiva, mas eu vou depois falar tudo isso nos stories. Deixa eu ver vocês aqui. Minha Jennifer! Minha esposa desse jeito chegou aqui nos Estados Unidos sem dinheiro, eu e 2 crianças, 2 anos, tem 3 negócios aqui, ele disse que não é o dinheiro, é você. Ele me indicou você. Já? Parabéns pelo marido, hein? Esse marido te ama, mulher. Esse marido te ama. Esse marido te ama. Quer ver você crescer? Muito bom, muito bom. Minha Jennifer e rainhas, eu vou convidar vocês para a imersão Cleópatra, para vocês se colocarem como mulherão, mas aguardem, não entrem ainda, aguardem que eu vou chamar por vocês, tá bom? Aguardem que eu tenho que fazer atualizações aqui, minha cabeça tá fritando hoje de manhã, eu falei assim, elas vão amar, e vou fazer as atualizações, eu falo com vocês nos stories, tá bom? Foi bom hoje? Aprenderam sobre energia? Dosar o poder da energia de vocês? Amanhã, meio-dia, a gente vai ter outra live. Eu quero fazer, rainha, 5 lives com você pra gente falar de Cleópatra. Hoje foi sobre autoimagem. Comecei pegando mais você. Amanhã nós teremos um outro tema, eu quero falar mais sobre negócios. Tá bem? Mas negócio, teremos parte também sobre relacionamento. Eu quero pegar você em diversas esferas para que você consiga se ver sobre como que você está se projetando. Porque eu quero que você seja rica, abundante, milionária, que você seja livre para viver os melhores momentos na sua vida pessoal e profissional, tá bom? Vou convidar você para enviar essa live depois para 5 mulheres que você fala assim, eu amo essas mulheres. Eu quero que elas também cresçam, eu quero que elas tenham a melhor vida possível. Me ajude a abençoar a vida de mais mulheres, porque, rainha, uma mulher que ajuda a outra, a gente muitas vezes não tem noção o quanto que a gente pode ser uma bênção na vida de tantas famílias. Então, vou pedir para você ajuda para a gente conseguir levar essa live para mais mulheres também acessarem esse conhecimento, tá bem? Um beijo, que você tenha uma tarde gostosa, linda, maravilhosa. Vai se sentindo rainha, vai treinando, rainha, que a imersão Cleópatra está chegando daqui a pouquinho. Um beijão, tchau, tchau, mulher.